Amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Estudando nesse trimestre, já vamos caminhando para o final. Nós estamos estudando esta lição, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição publicada trimestralmente, e a cada trimestre um novo tema para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. O profeta Oséias escreveu as palavras de Deus, quando o Senhor fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E nós estamos na escola bíblica dominical, que é considerada a maior escola do mundo, a escola onde nós aprendemos sobre os mandamentos, as leis do Senhor e a Bíblia Sagrada, que é nossa regra de fé e prática. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos estudando ao longo desse trimestre sobre mordomia, que é administrarmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, algo que não é nossa propriedade, mas é de Deus, e Ele coloca em nossas mãos para que a gente cuide por um pequeno espaço de tempo e depois iremos dar conta daquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Estamos aprendendo nesta lição não só o conceito de mordomia, mas também a diversidade de aspectos da vida que nós exercemos a mordomia. Muito bem. Então, queridos, já vimos aqui em lições anteriores, eu gosto sempre de mencionar, nós já vimos sobre a mordomia do corpo, a mordomia da alma e do espírito, a mordomia da família, a mordomia da igreja local, mordomia da adoração, a mordomia dos dízimos e ofertas, a mordomia do tempo, a mordomia do trabalho e agora a mordomia das finanças. Queremos falar para você que está acessando esse vídeo pela primeira vez que todos esses assuntos já estão comentados aí em outros vídeos aí do YouTube, e também você que está acessando pela primeira vez, não se esqueça de aí embaixo, onde está inscrever-se, inscreva-se, você clica aí, também clique lá no sininho para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com os irmãos da igreja, com seus amigos, É sempre bom você estar passando para os outros uma porção da palavra de Deus. Faça o seu comentário e aí onde tem essa mãozinha, você clica, ela vai ficar azulzinha, significa dizer que você deu o seu like, que você gostou do vídeo. Muito bem, então fique inscrito porque toda semana nós estaremos disponibilizando uma lição nova. Hoje nós vamos tratar sobre mordomia das finanças. Claro que é um assunto muito amplo, irmãos, o tempo que nós temos aqui é muito restrito, mas é importante até que a gente faça um pequeno curso, ou leia alguma coisa sobre administração financeira. É incrível o desperdício que nós temos, é incrível como as pessoas elas são mal educadas na questão da administração financeira. Isso deveria ser uma matéria desde a mais tenra idade na escola, para nós já irmos aprendendo como administrar o nosso dinheiro, porque às vezes a gente vive uma vida ruim não porque ganha pouco, mas porque gasta tudo, ou além daquilo que a gente pode gastar. Hoje vamos estudar sobre mordomia das finanças, irmãos, e o nosso texto áureo diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça pelo dinheiro, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Verdade prática: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. E o nosso texto está lá em Eclesiastes 5, 10 e 11 e 1 Timóteo 6, 6 a 10. Nos diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância
nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade, disse Salomão. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? E aí vem 1 Timóteo 6, a partir do versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, só aqui na leitura, irmãos, já tem aí algumas explicações. Nossa introdução diz: os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Nessa aula, refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. Veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição e que tudo depende do uso que fazemos dele. Muito bem, eu relacionei aqui, irmãos, alguns pontos. Hoje eu tive que viajar a um campo, para a posse de um companheiro nosso que está tomando posse em uma igreja no campo. E eu tive que ir estudando e trabalhando ao longo da viagem, e preparamos aqui alguma coisa. Queridos, quando eu vi esse tema, a mordomia das finanças, eu lembrei de um amigo meu que serviu comigo em Belo Horizonte. E ele dizia assim: olha, pastor Walter, eu vou dizer para o senhor a maior regra de prosperidade. Todo mundo quer ser próspero, né, irmãos? Eu falei: então, diz aí para mim qual é a maior regra. Ele disse: olha, o senhor utiliza, e eu coloco aqui como o primeiro ponto dessa nossa lição, utilizando a regra 10, 10, 80. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Ele me disse: olha, o senhor vai utilizar a regra 10, 10, 80. E o senhor vai ter a maior prosperidade na sua vida. Muito bem, eu perguntei o que é esse 10, 10, 80. Ele disse: olha, pastor, você tem sua renda. 10, essa primeira 10ª parte é do Senhor. Claro, né, irmãos? Já falamos em lições passadas que o dízimo é do Senhor. A gente entrega ou devolve. Então não podemos nos apropriar daquilo que não é nosso. Então 10. Eu falei: tá, e os outros 10? Ele disse: os outros 10 é para o senhor colocar em um investimento. Seja poupança, hoje nós temos aí uma diversidade de investimentos, tesouro direto, hoje nós temos fundos imobiliários, e temos outros investimentos aí que com pouquinho dinheiro você pode aplicar e o dinheiro vai ter uma rentabilidade. E 80, pastor, é com o que o senhor deve viver. Então ele disse: olha, a gente tem que viver com 80% do que a gente ganha. Então a regra é 10, 10, 80. 10 é o dízimo do Senhor, 10%, outro 10% daquela sua renda, o senhor vai colocar numa aplicação, é um fundo de reserva para uma necessidade, e o senhor tem que viver com 80% que o senhor ganha. Então, se eu ganho R$1.000, eu tiro R$100, que é o dízimo do Senhor, tiro mais R$100, aplico em alguma coisa, e o restante, os R$800, eu vou então viver dentro desse planejamento. Então eu quero colocar aqui em primeiro lugar, vou ver se eu alcanço aqui 10 pontos, utilizando a regra 10, 10, 80. Não está na lição, tá, irmãos? Aqui é uma receita se você quer ser abençoado. Porque muitos de nós não têm essa educação financeira de ter uma reserva. Então, a pessoa ganha 1.000, gasta 1.000 todo. Aí depois ele tem um aumento para 1.200, ele gasta 1.200 todo. Daqui a pouco ele tem um aumento para 1.500, gasta os 1.500 todos. Mas você não vivia com 1.000,
E agora então a gente tem esse hábito. Na melhor das hipóteses, tem aqueles que ganham 1.000 e gastam 1.200. Então, utilizando a regra 10, 10, 80, eu achei muito interessante e quem sabe você não vai utilizar e vai ser muito feliz. Em segundo lugar, irmãos, eu coloquei aqui um tópico, não é? Nós temos aqui os tópicos da lição, mas eu vou colocando aqui, vou tentar colocar 10 tópicos para que, não é, você complementarize a sua lição. Então eu coloquei em segundo lugar, usando o dinheiro também nas obras de generosidade. Usando o dinheiro nas obras de generosidade. Nós estamos falando de mordomia das finanças, como eu devo cuidar do meu dinheiro. Então, em segundo lugar, não é, sendo generoso, irmãos. Eu acho muito interessante isso. Né? Existem pessoas que elas sempre convidam alguém para almoçar na sua casa, né? Elas são assim de dar presentes às pessoas, de ajudar pessoas. Eu conheço irmãos que eles compram uma cesta básica todo mês e entrega a uma família carente. Ele ajuda um missionário que está em determinado lugar. Ele ajuda um pastor que está em um campo de dificuldade. Quando eu estou falando ajuda, irmãos, estou falando não é aquela... Vamos tirar uma oferta para o missionário, a pessoa dá R$5, dá R$2, não. Estou falando de alguém generoso, alguém que tem prazer em dar. Eu me lembro que em um dos nossos cultos aqui na nossa sede, em Maceió, um pastor falou que ele gostava muito de dar as coisas assim às pessoas, mas ele tinha uma dificuldade em receber. Então alguém ia dar uma coisa para ele, não é? Mas ele gostava mais, é até o contrário, né? A gente às vezes gosta mais de receber do que dar, né? Mas Jesus disse que mais bem-aventurada coisa, né? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, esse irmão, ele gostava de dar as coisas, mas não gostava de receber. E um dia, alguém mais sábio, né? Sempre nós temos alguém que sabe mais do que a gente, e alguém disse para ele, olha irmão, quando você deixa de receber, ainda que seja de uma pessoa pobre, porque às vezes você olha, a pessoa está numa situação bem pior do que a sua, e está te dando alguma coisa, você fica constrangido. Mas ele, não, meu irmão, não precisa não e tal. Mas o irmão disse, olha, quando o irmão quiser lhe dar alguma coisa, ainda que o irmão seja bem pobrezinho, não prive o irmão de ser abençoado. Então, quando a gente deixa de receber o que ele está querendo dar, irmão, parece que a gente está querendo que ele fique com aquilo para o bem dele, mas você está privando ele de uma bênção, porque as pessoas generosas, elas sempre serão abençoadas. Né? Dai, é o que diz a Bíblia, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Então, usando o dinheiro de forma generosa. Então você tem dinheiro não só para comprar coisas para você, não só para alimentar você, mas para você ajudar outras pessoas. Eu penso, irmãos, que nós precisamos cultivar mais a generosidade. Eu preciso hoje refletir, eu, pastor Walter Pereira, né? Quanto eu estou dando de oferta para a obra missionária? Será que eu estou dando menos do que uma tigela de açaí? Será que eu estou dando menos do que um sorvete? Será que eu estou dando uma oferta que é inferior a uma pizza? Eu acho que nós precisamos refletir nisso, se é que a obra de Deus é importante para a gente, se é que as pessoas são importantes para a gente. Então, eu posso perguntar nesse momento a você que está me assistindo, né, e perguntar para mim mesmo, como está o meu padrão de generosidade? Porque às vezes Deus enche as tuas mãos para que você possa abençoar pessoas. Eu digo sempre que Deus não só nos prova quando Ele esvazia as nossas mãos, mas Ele também nos prova quando Ele enche as nossas mãos. Porque quando Ele enche as nossas mãos, Ele também está nos provando. Vamos ver o que Ele vai fazer com esse dinheiro que eu coloquei nas mãos dEle. Será que Ele vai usar para a sua própria vaidade, apenas para o seu deleite, apenas para a sua satisfação pessoal, ou Ele vai também abençoar vidas? Deus pode estar nos provando nisso.
Em terceiro lugar, irmãos, eu coloquei aqui, vivendo dentro do seu orçamento. É o nosso terceiro ponto, vivendo dentro do seu orçamento. É uma coisa também que nós precisamos ter equilíbrio. A nossa lição diz aqui que o cristão, não é, ele deve ser, foi na introdução, né, que eu li, que os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Ora, irmãos, nós somos uma referência para o mundo. O nosso casamento é uma referência, o nosso comportamento, a nossa retidão, a nossa fidelidade, a nossa honestidade. A Bíblia não diz que nós somos uma carta lida por todos os homens, que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, a igreja está no mundo para se constituir numa referência. Então, deixe-me dizer, quando um cristão ele vive desequilibradamente, de forma desequilibrada financeiramente, ele é um escândalo para a sociedade. A gente não olha assim. A gente não comenta sobre isso, né? Então é feio um crente viver devendo, um crente viver com um cobrador na porta dele, né? Um crente viver na mão do agiota, né? Irmão, isso é horrível, né? Não é um bom testemunho de vida cristã. Então, o salmista disse, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, é conveniente que o cristão tenha uma vida equilibrada. Então, vivendo dentro do orçamento. O que é isso? Significa dizer, e eu digo muito nos cursos de noivo, né? Eu digo, olha, você precisa, anota aqui em cima no seu caderno, na sua agenda, quanto você ganha. Aí eu ganho R$1.000, pronto. R$1.000 é o seu salário. Então você vai subtrair, é bom que isso seja anotado. Eu tenho uma agenda aqui em casa, que eu vou anotando tudo isso. Quais são minhas despesas fixas, né? Então eu coloco lá, primeiro, o dízimo do Senhor, eu entreguei tanto, coloco ofertas, eu anoto ali as ofertas, porque todo culto que eu vou, toda reunião, se tiver oferta, e se tiver 2, 3 ofertas, eu participo em todas elas. É a educação que eu trago para mim. Estou colocando isso para você, se você achar bom, não é? Copie, né? Muito bom. Então eu anoto quanto eu dou de ofertas mais ou menos por mês. Eu conto mais ou menos os cultos, eu sei o valor que eu dou mais ou menos, tanto. Né? Água, luz, telefone, TV, internet, né? Nós temos uma prestação que você está pagando, e imposto de renda, o IPTU, quando chega a época, né? IPVA. Né? Então, a gente vai anotando. Existem despesas, irmãos, que elas são fixas, né? Que todo mês tem. Tem gente que paga aluguel, água, luz, telefone, a compra de supermercado. A gente vai viver sem a comida? Não. Então tem as compras. Quanto eu faço de compra por mês? Mais ou menos tanto. A feira, tanto. Pão, anote, tanto. Ponto. Então, eu ganho 1.000, está lá, né? Em cima. Eu vou subtrair essas despesas fixas. Minhas despesas fixas deram R$700. Pronto, irmão, você tem R$300. R$300 para você fazer as coisas que você tem que fazer. Isso se não estiver usando a regra, não é? 10, 10, 80. Né? Se for, aí você vai ter a partir dos R$800, né? Você distribuir direitinho aí dentro do seu orçamento. Viva dentro do seu orçamento. É o ponto que eu coloquei aqui. Então, dentro desse tópico, você pode comentar. Primeiro, não compre com os olhos. Às vezes, irmãos, a gente passa e hoje nós temos pessoas que são treinadas para fazer vitrine. Nós temos pessoas, irmãos, que estudam, fazem faculdade, pós-graduação e doutorado, para serem agentes de publicidade, né, de propaganda. Então, uma propaganda ela é feita para atrair. Eu me lembro que eu vi uma entrevista de Domenico De Masi, um sociólogo aí, parece que é italiano, e ele dizendo, todos os shopping centers do mundo têm o mesmo cheiro, todos os aeroportos do mundo
tem o mesmo cheiro, né? Você chega no shopping, tem o mesmo cheiro. Então você chega no shopping, toda a estrutura do shopping, ela é convidativa, a iluminação. Aí pega uma roupa, coloca no manequim, que aquele manequim não corresponde ao nosso corpo, né? Aí às vezes a mulher olha, vê o manequim, né, toda, aí aquela roupa fica bonita no manequim com aquela iluminação, mas quando você compra para você que veste em casa, parece até que te enganaram, porque a roupa não dá do mesmo jeito. Então, todo o cenário é produzido para te atrair. Né? Alguém disse que as coisas que o supermercado quer vender, ele coloca na prateleira, na altura dos olhos, não coloca lá embaixo, nem lá em cima, fica na altura dos nossos olhos, que é para a gente ser atraído. Então, não compre pelos olhos. Tem gente que compra pelos olhos. A nossa administração financeira tem que ser com o nosso cérebro, né? Com a nossa mente, com a nossa racionalidade. Não compre com os olhos. Cuidado com promoção. Aliás, existem promoções por aí que são enganosas, né? Mas eu quero dizer aqui, é o cuidado, irmãos, com essas coisas aí que dizem que estão vendendo em 12 vezes sem juro. Não existe. Não existe 2 vezes sem juro. Né? Não existe. Tudo tem que ter o juro. Pode já estar com o preço, né, que dentro está embutido o juro, aí divide no meio, né? Se já colocou 50% de juro, aí pode dividir em 20 vezes, vai dizer que é 20 vezes sem juro. Não existe. O juro está embutido. Aí você vai na loja e diz, olha, nós vendemos esse produto aqui, né, ele é R$1.000, e nós vendemos para você de 10 vezes sem juro. Ah, 10 de 100? Tudo bem. Mas aí você diz assim, e se eu pagar à vista? Aí o produto cai para 800, irmão. Então, 200 você estava pagando de juro. Né? Hoje, no comércio, é mais vantagem vender a prestação do que vender à vista. Porque ali ele embute o juro e você fica comprometido todo mês pagar aquilo ali. Não é? Um juro absurdo. E o juro é absurdo. Então, nós colocamos aqui, terceiro lugar, né? Terceiro lugar, nós colocamos vivendo dentro do seu orçamento. Então, não compre com os olhos. Não compre porque a propaganda ou porque o mercado mandou você comprar. Às vezes a gente compra não porque precisa, mas porque o mercado mandou comprar. A propaganda mandou comprar, né? A publicidade mandou comprar. Então, por isso nós compramos. Não compre com os olhos, não compre porque a propaganda mandou comprar e nem compre porque os outros compraram. A gente é muito levado, irmãos, pelos outros, né? Às vezes você não está pensando, é porque viu fulano comprar, aí você quer comprar também. E eu digo sempre na igreja, muito cuidado, porque na igreja tem pessoas de todas as faixas. Tem gente que ganha salário mínimo, tem gente que ganha 10 salários mínimos, tem gente que ganha 60 salários mínimos, irmão. Então, eu não posso me igualar às pessoas. Então, eu tenho que viver dentro do meu padrão, dentro do meu orçamento. Para isso, é importante que você veja as promoções. Às vezes um produto ali está o dobro. Então a gente fica esperando. Teve a promoção, você vai lá, compra uma quantidade, economiza na promoção. Se possível, compre sempre à vista e a dinheiro, porque você tem poder de barganha. Eu já fui em muitos lugares. Sou especialista nisso, irmão. Chegar lá e dizer, custa 120. Custa 120, mas o senhor pode pagar de 10 vezes de 12. Mas se você colocar o dinheiro, às vezes a mercadoria cai para 90 ou menos, né? Então compre à vista. Um outro conselho aqui para viver dentro do orçamento faça uma lista de prioridades. Eu, quando mudei de Minas Gerais aqui para Maceió, a mudança foi muito boa, irmãos, porque eu descobri primeiro que tinha muito lixo dentro de casa, né? Ficou assim na frente do prédio, ficou dessa altura, de caixa velha, livro velho, um monte de lixo, né? A mudança fez com que
eu jogasse um monte de lixo fora. A mudança também me fez fazer uma leitura da minha vida de consumo. Eu vi que tinha comprado muita coisa, irmão, que nem mexi. Livros que estavam lacrados, outras ferramentas que eu nunca peguei para usar e outras coisas. Então, para quem quer viver dentro do orçamento, é bom que tenha uma lista das suas prioridades. Isso aqui é uma prioridade, isso aqui, bom, isso aqui eu tenho que comprar esse mês. Essa outra coisa eu posso comprar no mês que vem, essa outra eu posso deixar para o final do ano, né? E a gente não ser traído pelos olhos, traído pelas propagandas, né? Como eu falei aqui, né? E traído porque está vendo outras pessoas comprarem. Outro conselho interessante, nunca vá ao supermercado com fome, porque senão você vai gastar uns 20 reais se não for para lanchonete, vai comprar chocolate, vai comprar biscoito, está com fome, né? Então, ir para o supermercado com fome é problema. Ir para o supermercado com criança, só se for o jeito, né? Se tiver como não levar, meu irmão, é melhor, porque ele vai chorar, vai pedir para você comprar o que você não está planejando e daqui a pouco você... Não é? Existem pessoas, irmãos, que ganham bem e eles têm um poder de manobra maior. Eu estou falando aqui para as pessoas que vivem ali no limite. Tem que ter cuidado, porque senão você vai comprometer a sua vida financeira. Cuidado com prestação sem juro, né? Que não existe. Né? Porque de um mês para o outro tem inflação, tem alguma coisa, né? No mínimo a poupança paga aí alguma coisa, né? Então existe uma correção, tem que haver. Então, terceiro lugar, vivendo dentro do nosso orçamento. Em quarto lugar, eu quero colocar também uma coisa aqui muito interessante, que nós já falamos em outros vídeos, que é cuidando, em quarto lugar, cuidando para o dinheiro te servir e não ser o teu Senhor. Nossa lição tem muitas referências, mas quando você ler, você vai ver muita coisa aí. Eu tenho aqui que produzir a ideia, né? Então, muito cuidado. Eu hoje estava dando uma palavra no nosso círculo de oração, né? Nós estamos agora com o mês todo esse mês agora de setembro, outubro e uma parte de novembro. Então, hoje fui dar abertura, depois... Nós temos presbíteros na igreja, cada segunda-feira vai estar um obreiro lá, dando um estudo no círculo de oração sobre oração. E hoje eu estava comentando lá no culto, e eu dizendo assim, meus irmãos, por que a gente vê tanta gente no nosso meio sofrendo, né? Nós não temos ricos lá na igreja, né? Porque é tão raro você ver um rico na igreja. Falei, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos dificuldade de conviver com a bonança. A grande maioria de nós, 99%, só aprende apanhando. E eu tenho até pedido a Deus, digo, Deus, me ajude a aprender sem ter que apanhar. Então, irmãos, veja só, prosperar financeiramente é algo assim muito complicado no nosso meio, porque nem todo mundo está preparado para conviver com a bênção. Então, o Senhor, sabendo que nós não estamos preparados, Ele muitas vezes não libera para nós. Porque para a gente encher as mãos de dinheiro e se perder espiritualmente, é melhor estar com as mãos vazias. Então, o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas é um ótimo servo. Quando você possui o dinheiro, mas não é possuído por ele, nota 10. Agora, quando você é possuído pelo dinheiro, aí, meu irmão, você vira um escravo. E a nossa lição vai dizer que o amor ao dinheiro não é o dinheiro. Cuidado para não citar errado. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isso aqui é uma coisa séria, irmãos. Então quer dizer que guerras, muitas vezes doenças, e a miséria que a gente vê nesse mundo, muitas vezes é por causa disso aqui, por causa da ganância. Não é? Às vezes você pega, principalmente aí no meio político, né? Onde existem verbas
para a educação, verba para a saúde. Então, a verba sai lá do governo federal, passa por aqui, passa por ali, passa por aqui. Quando chega aqui, meu irmão, na ponta, chega só o farelo, não chega quase nada, não dá para se trabalhar, e a população pobre morrendo nos hospitais, né, as escolas depredadas, as escolas defasadas, a segurança, né, a polícia militar andando em viatura velha, né, com armamento ultrapassado e uma série de coisas, porque nesse meio de caminho muita coisa vai se desviando, porque as pessoas amam o dinheiro, né, matam pai, matam mãe, matam família. Nós vemos muito em reportagem dos Estados Unidos, no canal, existe o canal aqui, Investigação Discovery, né, que passa muito crime. Então você vê muito crime, às vezes o marido ou a esposa tem um seguro de vida, o cônjuge sabe, planeja a morte do cônjuge para poder ficar com o seguro. Amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, cuidando, em quarto lugar, né, cuidando para que o dinheiro seja um servo e não o seu senhor. Muito bem. Em quinto lugar, eu coloquei um tópico parecido, mas não é a mesma coisa. Eu coloquei aqui em quinto lugar, cuidando para, ou seja, cuidado com o apego ao dinheiro, é um alerta. Cuidado ao apego, com o apego, né? Essa questão do dinheiro ser um senhor ou um servo é uma coisa. Agora, cuidado com o apego. Há pessoas, irmãos, são muito apegadas ao dinheiro. Eu me lembro de uma história de um senhor que ele era muito apegado ao dinheiro, né? E ninguém sabia, ele escondia dinheiro debaixo do colchão, né? Existem pessoas, eu soube de uma pessoa que caiu infartando no banheiro de uma igreja, e ele caiu, e a dor era no coração, mas ele caiu, ele estava com o dinheiro, ele foi para o hospital assim, com a mão trancada com o dinheiro, né? Em vez de colocar a mão na dor, não, colocou, foi no dinheiro lá e apertou, né? Então, pessoas, irmãos, que são apegadas ao dinheiro, né? O dinheiro parece que se torna sua vida. Então, esse senhor, ele guardava dinheiro debaixo do colchão e tudo, e chegou o tempo que ele viu que ia morrer. E aí já estava decretado mesmo, vai morrer. E ele vivia com um neto, e ele disse para o neto assim, ó, meu filho, quando eu morrer, eu quero que você coloque todo o dinheiro ali no meu caixão, e coloque bem escondidinho e tal, para eu levar meu dinheiro. Mas vovô, o senhor vai morrer, o senhor vai fazer o que com o dinheiro? Não, mas eu quero morrer com o meu dinheiro. Tá igual a turma, o faraó do Egito, que ia com aquele monte de coisa, às vezes levava até comida, né? Para comer do outro lado. Muito bem. Então, o rapazinho, né, quando o vovô morreu mesmo, né? Aí ele pegou muito dinheiro que o velho tinha lá no colchão e colocou ali, rodeando como se fossem as flores, né? Colocou os dinheiros dele ali tudo arrumadinho, cobriu ali com as flores e ficou o velório, aquela coisa toda, e o netinho olhando. Né? Quando estava pertinho de terminar o velório para tampar o caixão para levar lá para o sepultamento, aí o neto disse assim, vovô, o senhor vai me perdoar, vou fazer o seguinte, eu vou preencher um cheque no valor do dinheiro que está aí, vou preencher um cheque, vou colocar dentro do caixão e vou pegar o dinheiro todo. Aí preencheu um cheque, botou no caixão, arrebatou o dinheiro do velho e ficou para ele. Né? Então, queridos, uma história engraçada, porque isso fala do apego. Né? Há pessoas que são muito apegadas, né? A gente usa até um termo suvina, né? Pessoas que não, é o oposto daquilo que nós falamos no tópico aqui, você ser generoso, você ajudar pessoas, você abençoar a obra de Deus, né? Você usufruir, irmãos, compre o que você precisa, compre seu bom perfume, compre sua roupa, né? Seu sapato, né? Equilibradamente, né? Coma bem, né? Saia para passear, né? Vá a um restaurante, tudo. A vida passa muito rápido e a gente tem que aproveitar. Então, o apego, né? O apego, Jesus falou lá no Sermão da Montanha, ele disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, né? Onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome,
nem os ladrões minam e também não roubam. Ok. Em sexto lugar, eu quero colocar aqui para os irmãos, vamos deixar aqui sexto lugar, e aqui do apego foi o quinto. Em sexto lugar, usando o dinheiro honestamente. Olha, irmãos, isso aqui é ensinar missa ao padre, vamos dizer aqui, né? O crente, desculpem, né? O crente tem que ser honesto, né? O crente tem que usar seu dinheiro com honestidade. Às vezes você vai em um caixa, e está ficando um pouco raro esse negócio também, mas você vai num caixa e às vezes o caixa devolve dinheiro a mais, né? E eu fui vítima agora há pouco tempo, né? Fui numa livraria e dei, era para dar R$ 20, mas 2 notas de 10 foram pegadas, ele disse que deu R$ 30. Mas o menino do caixa, menino crente também, pegou, já olhou para mim assim e me devolveu os 10, né? Uma coisa naturalíssima, né, irmãos? Mas às vezes você vai no supermercado e paga alguma coisa e a menina do caixa, o rapaz do caixa te paga, ali te dá um troco a mais, né? Se equivoca no manuseio do dinheiro, né? E você percebe. Então já tem gente dando testemunho na igreja que foi uma bênção de Deus, né? Que Deus cegou a pessoa do caixa e deu a mais. Não, isso é desonestidade. Então você pegou a mais, você tem que devolver. Isso é um dos procedimentos que a gente tem que ter cuidado, usando o dinheiro honestamente, né? A gente não vai pegar o nosso dinheiro para jogar em falcatrua, não é? Jogar em coisas ilícitas. Não, o dinheiro do cristão é um dinheiro abençoado. Deus é o dono da prata e do ouro, né? E Ele pega essa prata e esse ouro e coloca no bolso dos crentes para que eles abençoem a sua obra, o seu reino aqui na terra. Então, tratar o dinheiro, irmãos, com honestidade, né? Existem algumas pessoas, eu quero falar aqui uma palavra que é muito interessante, porque alguém muitas vezes tinha um padrão de vida e quando se converteu, disse que ao invés de melhorar, ele perdeu muita coisa. E um dia Deus me fez perceber que as coisas que nós adquirimos de forma ilícita ou coisas mal adquiridas, é bom que vá embora mesmo, irmão. Um dinheiro que é adquirido, irmãos, em cima da miséria dos outros. Um dinheiro que é adquirido em cima de algo indecente e outras coisas que não contribuem para a vida, não contribuem para a glória de Deus, né? Mas são coisas ilícitas, são coisas malfazejas, né? Então, irmãos, vá embora, porque muitas vezes foi mal adquirido. O dinheiro do servo de Deus deve ser um dinheiro honesto. Você que é comerciante, não é? Muito cuidado com isso, né? Você que é um fiscal, que muitas vezes fiscaliza para a Receita Federal, para esses órgãos aí estaduais, né, de fiscalização, seja honesto na sua fiscalização. Quanta gente está ganhando dinheiro de propina? A gente vê todo dia na televisão. Ganha propina para deixar passar projeto, ganha propina para fazer de conta que fiscalizou e não fiscalizou. Esse dinheiro, irmãos, é um dinheiro mal adquirido, não é um dinheiro honesto. E o dinheiro para o servo de Deus, ele deve ser usado de forma honesta. Em sétimo lugar, eu coloquei aqui, vamos correr, sabendo conviver com o muito e com o pouco. Então, Paulo ele disse assim que sabia ter fartura e sabia ter também a falta das coisas. Ele sabia ter abundância e ter escassez. O que é isso, irmãos? É saber conviver com as mãos cheias e saber conviver com as mãos vazias. Eu não posso abandonar a minha fé, me desequilibrar como cristão, porque estou com as mãos cheias. E não posso também me desequilibrar como cristão quando minhas mãos se esvaziam, né? Então Jó era o homem mais rico do Oriente, mas ele se mantinha íntegro, era um homem honesto, fiel a Deus, temente a Deus,
se desviava do mal. Você vai ver lá em Jó, logo no comecinho, dizendo o que ele era, para depois dizer o que ele tinha, né? Então vai dizendo ali, um homem honesto, fiel, temente a Deus, tal, que se desviava do mal. E, de repente, todos nós sabemos que nós estamos vendo o que está acontecendo, a trama por trás da cortina, mas Jó não sabe. Jó só sabe que, de repente, ele perdeu tudo. Mas ele se manteve íntegro, né? Quando sua esposa disse assim, olha, abandona logo esse teu Deus e morre, né? Você vai reter sua integridade numa situação como essa? Mas ele se manteve. Ele disse para ela assim, receberíamos do Senhor somente o bem e não receberíamos os males? Então o que é isso, irmãos? Tem momento que você está trabalhando, está numa boa, está sendo gerente lá. Tem outra época, você está desempregado, que você é rebaixado da função, seu salário é reduzido, e nós vamos passando os reveses da vida. Mas eu preciso aprender a conviver com o muito e conviver com o pouco. Quem tem pouco, irmão, vive dentro do padrão do pouco. Quem tem muito, que viva dentro do padrão do muito. Não é porque eu chego na casa do irmão e vejo lá um televisor de 42 polegadas, 50 polegadas, que eu vou comprar isso lá para casa, se eu tenho um padrão de vida menor. Não é porque a irmã usa uma bolsa lá de marca, que a irmã vai ter que comprar uma bolsa de marca igual a dela, uma bolsa que é o correspondente a todo o salário do seu marido. Não dá. Ela compra porque pode, não é? Tem gente que não pode, então a gente tem que aprender a conviver com o muito e conviver com o pouco. É o 7º ponto que eu coloco nessa lição aqui. Aprendendo a conviver com o muito e aprendendo a conviver com o pouco. Ah, pastor, eu ganhava muito porque eu era gerente de uma grande empresa. Aí fui demitido e agora estou trabalhando numa empresa menor, ganhando 10 vezes menos. Então, irmão, você não pode ter o mesmo carro que você tinha lá, né? Você não pode morar no mesmo local que você morava, né? Às vezes, você ganhava uma nota lá quando era gerente e morava em um prédio que só o condomínio era 5 mil reais, você agora não pode mais. Aí tem que descer o padrão e se adequar à nova realidade. E detalhe, dá glória a Deus por tudo. A nossa alegria, nossa comunhão com Deus não pode ser afetada por essas coisas externas. A Bíblia diz que nós viemos nu para esse mundo e vamos voltar nu novamente. Então, eu não posso comprometer a minha fé, comprometer a minha personalidade, porque agora estou com pouco. Aí Paulo vai escrever, tem os textos aí na lição, né? Tendo com que se comer, tendo que comer e com que se cobrir, contentai-vos com isso. Que Deus me dê essa graça e também dê a você. Coloquei um ponto aqui que é do mundo dos investidores. Do mundo dos investidores, mas a gente aprende com tudo. A Bíblia diz assim, examinai tudo e retende o bem. No mundo dos investidores, eles dizem assim, coloque o dinheiro para trabalhar para você. Né? O que é isso, irmão? É a gente investir. Né? Então, há pessoas que têm condição. Existem pessoas que deixam seu dinheiro investido e vivem do juro daquele dinheiro. É uma educação, eu não tive, irmãos. O que eu estou falando agora para você, você é um privilegiado. Eu não tive isso. Eu tinha um emprego razoável, mas nunca tive essa educação de investimento. Então, as pessoas dizem assim, não, a gente trabalha para morrer, não é? Mas você tem que pegar o seu dinheiro e hoje nós temos aí uma infinidade de modalidades de investimento. Eu, ainda o ano passado, peguei meu computador aqui, comecei a estudar, não é? O que é tesouro direto, né? Que é uma modalidade de aplicação, o que é aplicação em LCI, LCA, né? Debêntures e outros tipos de coisa que a gente nem ouve falar. Mas você vai, aí hoje você tem o YouTube, né? E coloca lá os melhores investimentos, aí aparece lá, você estuda cada investimento daquele. Às vezes tem um local que você coloca, né?
a gente aprender essa cultura de poupança, para chegar um tempo em que esse dinheiro que tem lá, o juro dele te ajuda, não é? Investir num patrimônio, numa casa de aluguel, que depois você tem esse aluguel para você se manter. Ou seja, coloque o dinheiro para trabalhar para você, né? Não fique só trabalhando pelo dinheiro. Isso é mordomia de finança, né? É a gente fazer com que esse dinheiro produza, esse dinheiro trabalhe. Lá na parábola dos talentos, o camarada tinha 5 talentos, ganhou mais 10. O dinheiro foi produzindo, né? Então foi corrigido, não é? Os rendimentos ali e ele teve um retorno dobrado. 8º lugar. Em nono lugar, fugindo da avareza, da agiotagem e da fiança. Não sei se todos os irmãos sabem disso, né? A avareza, né? O avaro, né? Ele, irmão, o nosso pastor brinca muito aqui, que ele gosta de brincar contando as histórias dele. Tinha um irmão que ele era tão pão duro, que tem aquela moeda que tem o rosto de uma mulher, aí disse que o cara era tão pão duro que ele apertava tanta moeda assim para não dar, que a mulher gritava, fazia ai, né? A mulher aqui na mão. E tinha um que dava oferta de 25 centavos e pedia o troco. Misericórdia, avareza. E você olha o final, irmão, dessas pessoas, era para, já que ele não compartilha com ninguém, era para, quer dizer, matematicamente falando, o dinheiro fica todo com ele, era para ele prosperar. Irmão, essas pessoas morrem muitas vezes na miséria. É incrível esta lei de quanto mais generoso, quanto mais mão aberta, equilibradamente, tá, irmãos? Mas quanto mais se ajuda as pessoas, mais Deus te abençoa. Eu conheci pessoas que na casa dele sempre tinha 5, 6 pessoas comendo e parece que a comida não acaba. Então, fugindo da avareza, fugindo da agiotagem. Por incrível que pareça, tem aí pessoas se dizendo cristão e emprestando dinheiro a juro exorbitante. Olha, irmão, isso é pecado. Agiotagem é crime e é pecado, né? Então o camarada pega um dinheiro, irmão, num contexto onde as melhores aplicações estão dando aí em torno de 1%, o camarada empresta a 20%, 30%, arranca o couro das pessoas, ou seja, lucrando em cima da miséria dos outros. Não é bom, é pecado você ser um agiota e também, irmão, não fica bem. O servo de Deus está nas mãos de agiota, passando humilhação. Isso não é coisa para servo de Deus, não. E fiança, irmão. A Bíblia, não vou citar os textos aqui, porque o tempo meu é muito resumido, mas Provérbio ali tem uma enxurrada de texto falando sobre fiador, que não é bom você ser fiador de ninguém. Quando você se torna fiador, você agora virou um escravo. Biblicamente, resumindo, é isso aí. Então, a Bíblia não aconselha. Quando alguém vier, meu irmão, você pode ser meu fiador? Você diz, olha, eu até gostaria, mas a Bíblia diz que eu não devo fazer isso. Então, não faça. A não ser que você esteja pronto, não é, a pagar toda a dívida e não reclamar da pessoa que lhe convidou. Agora, a gente entra como fiador. Existem N situações. Às vezes o irmão é um irmão honesto, não é? Mas o irmão, pá, bate as botas, morre. Aí você vai falar com a mulher dele, não sei de dívida nenhuma não. E você fica com abacaxi, às vezes, por muito tempo. A Bíblia recomenda, não seja fiador de ninguém. Se você quiser arriscar, meta a cara aí. Em 10º lugar, aqui, um tópico muito simples, né, irmão? Nós estamos falando de mordomia de finanças, né? Não se esqueça que você deve pagar o seu imposto de renda. A gente não deve sonegar impostos, é pecado. Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa parte é de César, vamos entregar. Você não tem que ficar fazendo falcatrua, inventando moda, coisa nenhuma. Faça o seu imposto de renda limpo, com uma consciência tranquila, né? Você não vai ficar mais pobre nem mais rico, porque você é honesto no imposto de renda. Pode ser até que fique mais rico, porque você está sendo fiel. Então, assim que a gente administra as finanças, irmão. E eu fecho esse meu comentário aqui simples, que eu só falei algumas coisinhas aqui,
não é? Mas quero dizer que Jesus, ele foi uma das coisas que ele mais falou, foi sobre dinheiro. Dinheiro é algo muito importante. Dinheiro é importante na obra de Deus. A obra de Deus, ela é mantida, a casa de Deus é mantida com dinheiro. A igreja não recebe verba de governo municipal, estadual nem federal, né? Não existe uma verba destinada para a igreja. A igreja vive dos dízimos e oferta dos fiéis. Quero também aproveitar aqui, já que a gente fala muito para casais, dizer que muitos casamentos estão se acabando por causa de desequilíbrio financeiro. Vai ser uma temática que eu quero fazer em um próximo culto de família na nossa igreja. Já fiz em outras, mas quero fazer. Desequilíbrio financeiro, irmão. Não é? Muitas vezes uma moça, exemplificando aqui, equilibrada financeiramente, sempre teve seus compromissos em dia, administrando direitinho, tinha até uma reserva, até emprestava dinheiro aos pais, e agora casou com um cara desequilibrado, e agora tem gente cobrando na porta, precisa de algo que é fundamental em casa, não tem dinheiro porque gastaram com um monte de besteira, e isso vai gerando conflito, e eu quero dizer que um número elevado de divórcios tem a ver com situação financeira. Tá, irmãos? Quero dizer também que nós temos pessoas chamadas cristãs que por causa do desequilíbrio financeiro estão passando cheque sem fundo, né? E por causa do desequilíbrio financeiro estão devendo a A, devendo a B, devendo a C, devendo a D. Pessoas que por serem desequilibradas espiritualmente estão gastando mais do que ganham. Então o problema não é ganhar pouco, o problema, irmão, é gastar muito. Tem muita gente gastando o que não pode. E alguém disse uma frase muito interessante, que eu até anotei aqui do outro lado, no papelzinho, que alguém falando sobre consumismo, talvez você tenha ouvido isso, diz que consumismo é comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar a quem não conhece. Se não fosse trágico, seria cômico, né, irmãos? Então, comprando o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar a quem não conhece. Então, vovozinha dizia, né? Cada macaco no seu galho. Então, irmão, cada um no seu quadrado, cada um viva com aquilo que Deus lhe deu. E outro detalhe, se você ganha muito ou ganha pouco, não se esqueça de agradecer a Deus por ter o que você tem. Se Deus não te deu muito, é porque Deus certamente sabia que você não saberia conviver com muito. É melhor ser pobre, pobre decentemente, estando aos pés do Senhor, do que ser um multimilionário, distante de Deus, distante do céu e caminhando para o inferno. Então, que Deus nos dê a porção que nós precisamos. Repito o que eu disse inicialmente. Nós não precisamos só de preparo para as adversidades, para as lutas, para as tribulações, para as nuvens negras. Nós precisamos de preparo, irmãos, para ser abençoado também. E eu creio que Deus pode levantar pessoas ricas em nosso meio, cujo ministério seja ser um abençoador da obra de Deus. Já pensou, irmãos? Uma pessoa que Deus enricou, mas que não tem amor ao dinheiro, né? Ele vai lá na frente, seja no gasofilácio ou entregando sua oferta na salva, e ele coloca lá uma quantia para a gente ficar de boca aberta, né? Mas Deus levantou ele para ser um abençoador da obra de Deus, né? Há pouco tempo, eu não sei se falei num vídeo aqui, mas quero falar para que o Brasil e o mundo todo saibam. Um irmão aqui de uma cidade da Paraíba, ele não tinha o que ofertar nos cultos, irmãos. Às vezes, na hora do culto, ele não tinha. Sabe o que ele fazia? Ele arrancava o botão da roupa. Arrancava assim e colocava na salva, né? E ali ele fazia sua oração. Deus, eu queria tanto abençoar a tua obra, mas eu não tenho. Vou arrancar aqui o botão da camisa. Aí, arrancava. Você nunca viu isso, nem vai ver isso em lugar nenhum. Mas aconteceu, né? E Deus abençoou tanto esse homem e fez ele prosperar tanto, que
Lá ele é de uma outra denominação e o seu pastor foi construir o templo e há pouco tempo ele fez uma doaçãozinha de 400 mil reais. 400 mil reais. Ou foi 400 mil ou foi 800 mil reais, mas foi um valor assim, né, astronômico. O irmão prosperou, não sei se ele trabalha com carretas, com um monte de coisa, mas Deus o fez prosperar por causa daquele gesto de amor que ele fazia na sua obra. Então isso, irmão, é generosidade. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma vida abundante, que Deus te dê um bom emprego, que Deus te dê condições financeiras confortáveis, mas que você saiba trabalhar equilibradamente, viver moderadamente e, acima de tudo, viver para a glória de Deus. Então guarde essa mensagem simples, porém objetiva. Se você gostou do vídeo, né, dá aí um cliquezinho nessa mãozinha que você vai estar ajudando, né, nessas publicações. O YouTube entende que você está dando o devido valor ao vídeo, que reconhece o valor do vídeo, né? Se inscreva se você não é inscrito e lá embaixo, onde tem essa série de vídeos, você passa, lá embaixo tem, coloque o seu comentário, você pode fazer um comentário. Deus te abençoe, uma escola dominical abençoada e receba então um abraço carinhoso do pastor Valdo Pereira.